Yuta é um garoto solitário, mas carinhoso, que desiste das mulheres depois que a mãe trai o pai. No entanto, quando ele de repente ganha uma linda meia-irmã, começa a desenvolver sentimentos por ela e espera encontrá-la presa na máquina de lavar. Pode começar, Itsuki. Afinal, isso é só um treino. Tudo começa com Saki e Yuta vivendo suas vidas, pensando na estranheza de ter um meio-irmão e como isso é o oposto completo daqueles vídeos de terapia familiar. É verdade que até irmãos normais começam com ouvidos atentos, mas no caso de meio-irmãos, eles permanecem fortes herdeiros até o fim. Naquela noite, Saki encontra sua mãe Akiko fora de um restaurante, enquanto Yuta se esgueira para o trabalho, mas é pego por sua colega Shiori. Sem que ele soubesse, o pai de Yuta, Taichi, encontra a mãe de Saki no restaurante naquela noite. No dia seguinte, ele diz a Yuta que vai se casar novamente, explicando que conheceu uma mulher que trabalha no bar na noite anterior. Ele explica que ela cuidou dele quando estava bêbado, e quando Yuta acredita que é um golpe, ele diz para ver por si mesmo, pois vão encontrá-la hoje à noite. Yuta pensa que Taichi está se preparando para outra desilusão, mas não se importa, contanto que o pai esteja feliz. Ele diz que fará o de sempre, mas Taichi diz que isso não vai adiantar, pois ele terá uma nova meia-irmã. A caminho do encontro, ele vê uma foto da nova meia-irmã, mas assim que ficam cara a cara, Yuta fica chocado ao perceber que ela tem a mesma idade que ele. Ela então se apresenta como Saki, e Akiko pede desculpas pela confusão, explicando que Saki não a deixa tirar fotos dela agora que está mais velha. Enquanto os novos irmãos se atualizam, Saki diz que está aliviada que Yuta pareça um NPC, pois pensou que ele seria assustador. Yuta comenta que pessoas mais geralmente têm uma aparência gentil, mas Saki diz que ouviu dizer que ele trabalha e sempre tira boas notas também. Yuta mais uma vez insiste que criminosos em série também são muito inteligentes, o que faz Saki rir. Mais tarde os dois descem as escadas, onde Saki diz que quer compartilhar algo importante com ele. Ela diz que Yuta pareceu um cara tranquilo no primeiro encontro, então ela acredita que ele será capaz de entender verdadeiramente o que ela está prestes a dizer. Ela então diz com firmeza que não espera nada dele, então ele também não deve esperar que ela fique presa na máquina de lavar. Após um breve silêncio, Yuta diz que está aliviado e sugere que mantenham essa postura daqui pra frente. Na manhã seguinte, Taichi de repente entra em pânico ao perceber que esqueceu completamente de limpar o quarto. E hoje é o dia em que Akiko virá. Assim que o pânico se instala, a campainha toca e Akiko aparece com uma enorme pilha de presentes como agradecimento pela gentil hospitalidade. Yuta rapidamente recebe Akiko e Saki lá dentro, e ambas ficam genuinamente surpresas com o quão limpa e arrumada a casa parece. Yuta explica casualmente que é uma espécie de tradição familiar manter o lugar impecável. No momento certo, Taichi faz sua aparição da maneira mais boba possível, arrancando grandes risadas de Akiko e Saki. Depois que todos se acomodam, Yuta leva Saki ao seu quarto, e ela fica impressionada com quão aconchegante e limpo tudo é, comparado ao seu antigo lugar. Ela conta a Yuta que sua casa anterior tinha apenas um quarto, e como Akiko trabalhava em turnos noturnos, elas o compartilhavam usando-o em diferentes horários do dia. Saki tinha o lugar todo para si durante o dia, o que a fazia sentir como seu próprio mundinho. Sentindo-se um pouco mal, Yuta pede desculpas por ela agora ter que dividir o espaço com eles, mas Saki o interrompe e diz que ele não precisa ser tão formal, pois eles têm a mesma idade. Yuta pergunta se ela realmente está bem com isso, e Saki diz que acha a conversa casual relaxante e mais natural. Embora possa ser difícil para Yuta falar informalmente com ela de imediato, ele aprecia a honestidade dela e, ironicamente, escolhe tratá-la um pouco mais formalmente por respeito. Saki então se abre e diz que quando contou aos seus antigos amigos sobre sua nova vida, eles zombaram dela. Então ela cortou todos, exceto um. Tentando aliviar o clima, Yuta oferece para deixá-la desfazer as malas enquanto os pais arrumam o resto da casa. Mas no meio disso, Yuta acidentalmente tropeça e cai bem em cima de um sutiã feminino, fazendo todos rirem e quebrando a tensão completamente. Mais tarde, Yuta descobre que Saki está frequentando a mesma escola que ele, e depois de ouvir como os amigos a trataram, ele promete não se aproximar dela lá. Assim que começam a falar mais sobre isso, Yuta recebe um telefonema e Saki o incentiva a atender. Naquela noite, Shiori sente o perfume de uma mulher em Yuta e fica animada, pensando que ele finalmente conseguiu algo no seu ding-dong. Ela descobre sobre a meia-irmã dele e pergunta se ela é fofa, e Yuta comenta que ela é bem bonita. Shiori começa a provocá-lo, pensando que eles estariam quebrando camas, só para perceber que sua mente está na sarjeta porque ela vai para uma faculdade só de meninas. Yuta então admite que está estressado porque não sabe como agir perto de Saki, e Shiori sugere que ele haja naturalmente. Mais tarde naquela noite, Yuta volta para casa e casualmente para um pouco para ver um trem passar. Ele então chega em casa e encontra Saki sentada sozinha e em silêncio na sala. Quando ele diz que chegou, Saki fica um pouco chocada e diz que ela e a mãe raramente se viam devido a horários opostos, então ele não sabe como responder.
Vendo a preocupação no rosto de Yuta, ela diz pra ele relaxar, pois ela e a mãe permaneceram próximas e até conseguiam fazer compras juntas de vez em quando. Após a breve conversa, Yuta vai para o chuveiro, e a clareza pós-orgasmo o faz refletir sobre o quanto sua vida mudou em tão pouco tempo. Enquanto isso, Saki ainda está na sala quando ouve Yuta preparando um banho para ela. Quando Yuta termina de se banhar, ele bate suavemente na porta dela para avisar que o banheiro está livre. Ela o agradece, e depois de trocarem boa noites suaves, Yuta deixa a luz acesa para ela antes de ir para a cama. Mais tarde ela toma um banho e apaga todas as luzes antes de se recolher ao quarto. No dia seguinte, Yuta acorda com o alarme e depois de se vestir, vai para a sala, apenas para encontrar Saki lavando a louça. Ela diz que dormiu bem graças a um bom banho e diz a ele que não precisa preparar um banho para ela todas as noites. Ela então encerra a conversa dizendo que tem que sair para a escola. Mais tarde na escola, Yuta está no telhado observando Saki em silêncio de cima. Ela está sentada sozinha, parecendo uma total solitária, e isso o deixa um pouco inquieto. Nesse momento, um de seus colegas, Maru, aparece e o pega olhando. Maru pergunta, brincando, se Yuta quer dar uns pegas nela, mas Yuta apenas diz que não é bom o suficiente para uma garota como ela. Mas então, Maru surpreende dizendo o oposto, porque ele ouviu rumores de que Saki é uma garota de programa. Ele aponta o cabelo loiro dela, os piercings nas orelhas e o olhar frio no rosto como sinais de que ela é problema. Yuta pergunta por que Maru acredita nesses rumores, e Maru explica que um cara do clube de beisebol a convidou para sair uma vez, e ela o rejeitou dizendo que é tão ruim quanto todos dizem. Yuta imagina que ela estava apenas tentando afastar o cara, mas Maru diz que ouviu a mesma coisa de outros caras também. Antes que Maru pudesse perguntar sobre sua nova meia-irmã, o sinal toca e ambos voltam para a aula. Durante a aula de tênis, Yuta se pega divagando enquanto observa uma garota chamada Maya, e por puro tédio, ele acaba indo falar com Saki, que parece surpresa por ele estar sequer falando com ela. Ela pergunta por que ele está se incomodando e Yuta admite que ficou um pouco preocupado depois de vê-la faltar à aula, o que a pega de surpresa. Curioso, ele pergunta por que ela escolheu tênis em primeiro lugar, e Saki explica que tinha duas razões. Uma era que Maya a pressionou e a outra ela não quer realmente falar de imediato. Ela devolve a pergunta a ele, e Yuta diz que escolheu tênis porque não envolve partidas em equipe, e que ele prefere não depender de outras pessoas, nem que dependam dele, o que acaba sendo a outra razão de Saki. Quando ela diz que tem dificuldade em se encaixar, Yuta casualmente comenta que alguém tão estilosa como ela deveria naturalmente ser o centro das atenções. Mas Saki diz que gosta de ser deixada em paz, porque isso lhe dá espaço para fazer o que gosta, como ouvir música tranquilamente. Mais tarde, quando Yuta volta para casa, Akiko está prestes a sair para o turno da noite e o avisa que fez o jantar com antecedência. Curioso, Yuta pergunta se trabalhar com clientes é cansativo, mas ela revela que é bartender, então não é tão exaustivo quanto parece. Antes de sair, ela gentilmente pede a Yuta para cuidar de Saki enquanto ela estiver fora. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuta está ocupado estudando sozinho em seu quarto, ele ouve a porta da frente abrir e casualmente grita um "Bem-vinda", sabendo que deve ser Saki voltando para casa. Um momento depois, Saki bate na porta dele, entra e anuncia que está de volta. Percebendo que ele está sentado no escuro, ela acende as luzes e o elogia por conseguir lidar com a escola e o trabalho de meio período sem desmoronar, algo que ela acha impressionante. Ela então pergunta se ele conhece algum trabalho de meio período que pague bem, mas que não tome muito tempo, porque ela precisa de dinheiro extra, mas não tem muitas horas para gastar. Quando Yuta diz que não é fácil encontrar empregos assim, ela diz que leu em algum lugar que, se você quer ganhar um bom dinheiro rápido, tem que se vender, o que instantaneamente faz Yuta entrar em pânico por dentro. Não querendo ser muito direto ou rude, ele tenta, sem jeito, insinuar que ela deveria cuidar melhor do corpo, mas Saki responde calmamente que ama seu corpo, e é por isso que se veste do jeito que se veste. Yuta então pergunta se ela conseguiria dizer isso à mãe com uma cara séria, e Saki responde com um sorriso que a mãe dela, na verdade, ficaria orgulhosa por ela ter crescido. É quando Yuta finalmente percebe que eles nem estão falando da mesma coisa. Enquanto ele pensava que ela estava cobrando $20 para dar slop tops a Strong Gears, ela estava apenas falando sobre um emprego normal e por acaso disse de um jeito estranho. Mais tarde, Yuta pede desculpas por ter entendido tudo errado, mas Saki não leva para o lado pessoal porque sabe que ele provavelmente tem ouvido todos os rumores estúpidos que as pessoas estão espalhando sobre ela. Ela explica que a maneira como se veste é como uma armadura, algo que aprendeu observando a mãe, que sempre se arruma o melhor possível antes de ir trabalhar. Ela menciona como as pessoas dizem todo tipo de coisa ruim sobre a mãe dela, especialmente porque ela é bonita e costumava ser popular no ensino médio, mas nada disso é verdade. Saki diz que a sociedade sempre encontra um jeito de derrubar as mulheres. Se você é inteligente e não fofa, te chamam de fria. E se você é bonita, mas não inteligente, dizem que é preguiçosa ou uma caçadora de fortunas. É por isso que ela veste essa armadura de maquiagem e roupas, esperando se destacar antes que possa realmente provar seu valor na escola e no trabalho.
Ela admite que quer provar que eles estão errados, mesmo sem ter certeza de quem eles são. Saki diz que Yuta é um pouco como ela também, já que ele evita depender dos outros ou deixar que os outros dependam dele. É por isso que ela está tentando trabalhar para poder viver de forma independente e nos seus próprios termos. Quando Yuta se oferece para ajudá-la a encontrar um emprego, Saki diz que não pode aceitar ajuda sem retribuir. Então, para ficar em kits, Yuta pede a ela para fazer sopa de miso para ele todos os dias, dizendo que é a primeira vez em anos que ele come e que estava muito boa. Ele sabe que Akiko não pode fazer isso todas as noites por causa do trabalho, então Saki sorri e concorda com o acordo. No dia seguinte, Yuta pergunta a Saki por que ela está fazendo o café da manhã, e quando ela diz que fizeram um acordo na noite anterior, ele a lembra que era apenas para o jantar. No entanto, Saki diz que sua política é dar mais e receber menos, então ela pensou que poderia muito bem fazer o café da manhã também. Mais tarde, ela pergunta a Yuta se ele gostou do café da manhã, e o rapaz revela que na verdade prefere seus ovos com molho shoyu. Saki fica surpresa porque sempre usou sal e pimenta, como qualquer um que tem o cérebro intacto, e ele diz que a culpa é dele por não ter avisado antes. No trabalho, Yuta diz a Shiori que quer aprender habilidades básicas de vida porque planeja morar sozinho depois da formatura, especialmente agora que as coisas parecem um pouco apertadas com a mudança de Saki. Shiori diz que ter uma irmã da sua idade é na verdade uma grande vantagem e até o aconselha a não se esforçar demais, lembrando-o de que está tudo bem em se apoiar nos outros às vezes. Ela acrescenta que ter dinheiro é uma bênção. Mas se você não tiver, é só encontrar alguém rico para ajudar. Quando Yuta aparece surpreso, ela sorri e diz que tem muitos sugar daddies, antes de rapidamente afirmar que está apenas brincando. À noite, Yuta compartilha o conselho de Shiori com Saki, e ela fica surpresa que um solitário como ele tenha uma amiga. Droga, que emoção. Depois de shippá-los, Saki admite que Shiori lhe deu um bom conselho, mas ela ainda quer ser independente. Ela até admite que ele e o pai são pessoas incríveis, mas isso torna tudo mais difícil, e ela gostaria que eles fossem pessoas terríveis. Naquela noite, Saki deixa algo para Yuta do lado de fora da porta do banheiro. No dia seguinte, ele está a caminho da escola quando encontra Saki na faixa de pedestres. Enquanto ele espera atrás dela, Saki casualmente começa a andar e está prestes a ser atingida por um caminhão em alta velocidade. Mais tarde, na aula de tênis, ele vê Saki e Maya jogando juntas, e se lembra de tê-la repreendido depois de salvar sua vida. Depois da escola, começa a chover, e Yuta decide emprestar-lhe o guarda-chuva. Ele então volta para casa todo encharcado e toma um banho. Depois de sair, ele encontra Saki e Maya sentadas na sala. No dia seguinte, Yuta está na cama e se lembra dos eventos da noite anterior, quando conheceu Maya, que o fez sentar com elas para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Mais tarde, Saki pediu desculpas porque Maya veio sem ser convidada e Saki não pôde informá-lo porque não tinha o número de telefone dele. Ela teve que dizer a Maya que agora eram irmãos porque ela estava ficando desconfiada, especialmente porque ele lhe deu o guarda-chuva na noite anterior. Yuta pediu desculpas por ter sido descuidado, mas Saki ignorou e pediu o número dele. No presente, Yuta ouve Akiko dizer a Saki que ela tem dificuldade para dormir, e como Taichi teve que sair tarde hoje, ela espera que possam tomar café da manhã juntos. Mais tarde todos se sentam para comer juntos, e Akiko serve um omelete enrolado com caldo, algo que Yuta aprecia. Vendo isso, Akiko diz a Saki que ela deveria tentar fazer para ele da próxima vez, embora Saki admita que ainda não consegue deixá-lo tão fofo. Mas quando Yuta diz que está bem com ovos fritos simples, Saki muda de ideia e diz que talvez tente se tiver vontade. Depois do jantar, Yuta ajuda com a louça e pergunta sobre lavar roupa. Akiko diz que geralmente cuida disso sozinha, já que as roupas femininas são delicadas e ele pode danificá-las, então brinca sobre lavar a cueca dele também, deixando-o nervoso. Naquele dia, Saki se oferece para ir à escola com Yuta, e depois de pedir desculpas por presumir que ele não sabia lavar roupa, ela começa a pensar que ele é um pouco fruit pela forma como reagiu antes. Enquanto ela continua tagarelando, Yuta diz pra ela se acalmar e explica que ele é tão hétero quanto o poste em que a mãe dela dança. Mas Saki argumenta que ele tem sobrancelhas muito marcadas, o que significa que ele deve ir a um salão. Na verdade, Yuta paga $1 para o Ted, o Cryfer, para ajudar com o corte de cabelo. Ela pede desculpas novamente por julgar Yuta da maneira errada, mas ele diz pra ela pegar leve, dizendo que às vezes as pessoas agem sem pensar, apenas por hábito. Saki diz que esse tipo de pensamento se transforma em preconceito, que mais tarde vira discriminação, mas Yuta responde que isso pode ser mudado se você dedicar um tempo para olhar as coisas corretamente. Ele diz que ela parece o tipo de pessoa que consegue admitir seus erros e crescer com eles, o que a faz parar e ficar em silêncio. Quando ele pergunta o que há de errado, ela passa por ele e diz que ele a entende muito bem, e essas palavras ficam com Yuta o dia inteiro. Voltando para casa, ele espreita o quarto de Saki porque a porta está aberta e encontra suas imensionáveis penduradas.
Ela de repente aparece atrás dele e Yuta fica tão envergonhado que corre para o trabalho sem ficar. Lá, ele recebe uma mensagem de Saki perguntando se ele estava sendo um tarado espião, e quando ela o confronta cara a cara, ele admite que fugiu porque não queria dar a ela a impressão de que ele é um ladrão de calcinhas. Saki acredita que isso é injusto e traz chocolate quente para ele, explicando que seus olhos serem atraídos também é um reflexo, muito parecido com o que ela teve antes. Enquanto Yuta solta um suspiro de alívio, Saki começa a provocá-lo perguntando se ele realmente pensou em roubar a calcinha dela, e Yuta admite que sentiu uma leve vontade de pegá-la. No entanto, só porque o macaco está gritando, não significa que você tem que jogar a banana. Saki de repente fica séria e diz que já jantou antes de se recolher ao quarto, deixando Yuta um pouco confuso. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Maya se aproxima de Yuta e pergunta se algo aconteceu com Saki, porque ela tem estado quieta e distante o dia todo. Mais tarde, Yuta envia uma mensagem a Saki perguntando se algo aconteceu, mas ela responde horas depois com um não, frio e curto. Depois de um jantar constrangedor, Saki vai para o banho, depois arruma o cabelo e caminha lentamente em direção ao quarto de Yuta, enquanto ele está lendo um livro lá dentro. Ao abrir a porta, Yuta deixa o livro cair no rosto e olha para a outra direção, permitindo que ela apague as luzes. Ela então deixa as roupas na porta dele e caminha em sua direção. Enquanto ela se aproxima lentamente da cama dele, ela pergunta se ele gostaria de explorar sua câmara secreta, o que a leva a um flashback de seu próprio diário. No dia em que Saki se mudou para a casa de Yuta, ela se sentiu aliviada porque percebeu que Yuta era gentil e atencioso imediatamente, quando ele preparou um banho para ela sem que fosse pedido. No dia seguinte, na escola, quando Yuta falou com ela pela primeira vez, ela ficou um pouco magoada, pois parecia que ele acreditava nos rumores ruins. Mas esse sentimento não durou muito porque ela viu o quão chateado ele ficou assim que percebeu que os rumores eram falsos. Essa foi a primeira vez que alguém entendeu os sentimentos dela tão sem esforço. Logo depois, ela descobriu que Yuta gostava de shoyu nos ovos e começou a cozinhar para ele enquanto ele tentava ajudá-la para encontrar um emprego, mesmo sabendo que não seria tão fácil. No dia em que Yuta a salvou de um acidente, ela se sentiu muito envergonhada com isso, mas as coisas melhoraram quando Maya visitou e todos se divertiram juntos. Mais tarde, ela adicionou Yuta no telefone e riu quando viu que ele tinha uma paisagem chata como foto de perfil. A partir de então, ela percebeu que Yuta sempre diz coisas com as quais ela pode se identificar, e andar no seu Monster Truck parece certo. Yuta, no entanto, interrompe suas investidas e explica que ela está agindo como o tipo de garota que ele não pegaria nem se fosse pago para isso. Ele pergunta por que ela está usando o corpo para conseguir o que quer, e qual é o sentido se ela não pode provar que os outros estão errados sem usar sua fábrica plana como arma. Saki diz que parecia certo porque ele a entende muito bem, mas Yuta afirma que não é sobre ele. Depois que ela pede desculpas, eles passam a noite toda conversando sobre os problemas dela com o pai, e Saki revela como o pai costumava ser um bom sujeito até a empresa dele falir. Quando a mãe dela trabalhou horas extras para sustentá-lo, ele se ofendeu e a rotulou como uma pensamento de OnlyFans. Yuta compartilha sua própria história triste, explicando como a mãe traiu o pai, e desde aquele dia, ambos ficaram paranoicos com mulheres. Saki percebe que eles têm muito em comum, até mesmo as partes quebradas, mas Yuta acredita que eles se darão muito bem como irmãos, apesar dos traumas passados. Ele então sugere que Saki o chame de irmão mais velho, mas ela começa a rir e sai do quarto depois de agradecê-lo. Naquela noite, os pais dele saem para comer depois que Yuta os força, e Saki começa a perceber o quão atencioso ele realmente é. Ela sabe que se começar a chamá-lo de irmão mais velho, vai acabar dependendo demais dele. Por isso, por enquanto, ela se limita a chamá-lo pelo nome, mesmo que isso já faça seu coração disparar. Sem perceber, ela se apaixonou por ele, e para alguém que busca tanta independência, esses sentimentos são dolorosamente frustrantes. Poucos dias depois, enquanto voltava para a casa da escola, Yuta se vê imerso em pensamentos sobre seu relacionamento com Saki. Já faz um mês que ela e a mãe, Akiko, se mudaram para lá. E embora no início fossem completos estranhos, as coisas mudaram bastante entre eles. O laço entre eles não é mais algo simples. Não é bem família, nem exatamente amizade, mas algo que existe discretamente entre os dois. Quando ele chega em casa, Saki já está esperando no corredor. Ela então se aproxima rapidamente dele e, com o rosto mais perto do dele do que o habitual, pede ajuda com literatura moderna, uma matéria com a qual ela tem tido bastante dificuldade. Mais tarde, enquanto dobravam a roupa juntos, Yuta fica chocado ao saber que ela tirou apenas 38, o que é baixo até para uma pessoa distraída como ela. Ela admite que tem dificuldade em ler nas entrelinhas, especialmente quando se trata de pessoas. Yuta acha isso estranho, porque para ele, Saki sempre parece entender o que ele está sentindo. Se ela reprovar em literatura moderna, terá que fazer aulas de verão, o que arruinará seu plano de conseguir um emprego de meio período nas férias. Yuta tenta ajudá-la com literatura, mas quando lê as respostas dela, percebe que o cérebro dela funciona como um hamster numa roda. Ele diz isso a ela sem rodeios. Ele menciona uma parte do livro onde o personagem Sanshiro se apaixona por uma mulher chamada Minako.
E ele explica que, embora Sanshiro nunca diga nada diretamente, o ciúme que ele sente prova que está apaixonado. Saki não consegue entender por que alguém não diria o que sente. Então Yuta pergunta se ela já teve um momento em que não conseguiu dizer o que realmente sentia. Saki diz que não tem nenhuma experiência com amor, mas quando descobre que Yuta também é um virgem certificado como vocês, ela percebe que talvez a experiência amorosa não seja necessária para entender literatura. Yuta diz a ela para tratar isso como um quebra-cabeça e começar memorizando o período e como as pessoas pensavam naquela época. Com menos tipos de perguntas para lembrar, ele acredita que ela vai pegar o jeito rapidamente. Mais tarde ela começa a responder a questões de prática, e desta vez suas respostas são muito melhores. Yuta elogia seu progresso, mas quando ela o chama de ótimo professor, ele minimiza, dizendo que é apenas mediano. Na manhã seguinte, Saki está estudando muito enquanto Yuta acorda e tenta pegar uma torrada para o café da manhã. Saki insiste em fazer algo para ele, mas ele diz para ela continuar estudando porque quer que ela passe no teste. Na escola, durante a aula de educação física, Maya avista Yuta no vestiário e se aproxima sorrateiramente dele. Ela o cheira dramaticamente e o chama de irmãozão, mas Yuta rapidamente tenta cortar isso, não querendo que ninguém saiba sobre seu relacionamento com Saki. Maya está de um humor excepcionalmente bom e diz que acabou de terminar os exames e finalmente pode relaxar. Ela se gaba de ter feito 808 pontos no total e exibe sua média escolar, que ela manteve acima de 90%. Yuta fica chocado e pede a ela para ajudar Saki com literatura, já que ele já fez tudo o que podia. Maya percebe que Yuta realmente se importa com Saki e sugere tocar música suave enquanto estuda. Ao saírem, ela o elogia por ser um bom irmão e brinca que queria mais 100 como ele. Enquanto isso, no fim de semana, o trabalho se torna ainda mais estressante para Yuta por causa do aumento de clientes irritantes. Shiori diz a ele para ser educado, embora ela esteja sempre reclamando das mesmas pessoas quando estão sozinhos. O chefe passa, e Shiori de repente coloca um sorriso falso, o que faz Yuta perceber que ela está sempre fingindo na frente dos outros. Mais tarde, quando chove, Yuta está pronto para ir para casa, mas ele vê Shiori curvada sobre o balcão, reclamando do ar-condicionado fraco e de como levantar livros pesados está arruinando suas costas. Ela provoca Yuta, perguntando se ele cuidaria dela se ela ficasse doente. E quando ele a ignora, ela começa a agir como uma dona de casa cansada cujo marido prefere dormir no sofá. Eventualmente, ela convence Yuta a ficar, então ele conta a ela sobre as dificuldades de Saki e como ele tem testado diferentes gêneros musicais para ajudá-la a estudar. Shiori, que está sempre com os fones de ouvido no trabalho, compartilha sua playlist com ele. No caminho para casa, ele a ouve e decide compartilhá-la com Saki também. Naquela noite, ele entrega a playlist a ela e diz que é da Shiori. Saki começa a elogiar a beleza de Shiori e como ela tem bom gosto musical. Yuta acrescenta que ela também tem um lado bobo, o que faz Saki sorrir. Depois do jantar, ele diz a ela que, já que tem recebido muito dela. Compartilhar essa playlist é a maneira dele de retribuir o favor. Quando Saki tenta lavar a louça, Yuta diz para ela deixar e se concentrar nos estudos. Eles então desejam boa noite um ao outro antes que ela vá para o quarto. No fim de semana, Yuta acorda mais tarde do que o normal e encontra seus pais já tomando café da manhã na cozinha. E quando ele pergunta sobre Saki, Akiko diz que ela ainda está dormindo porque ficou acordada a noite toda estudando muito para o teste. Isso também a deixa um pouco preocupada, já que Saki tende a dormir com a barriga exposta. E com o tempo tão quente ultimamente, ela teme que a menina possa pegar um resfriado. Mais tarde naquele dia, no trabalho, Shiori descobre que eles ficaram completamente sem um livro popular. E ela parece um pouco desapontada por não terem sequer cópias suficientes para exibir nas prateleiras, especialmente porque ela pessoalmente gosta do livro. Yuta menciona que também existe uma versão em filme, o que deixa Shiori um pouco curiosa, então ele conta sobre o que é. A história segue um menino que encontra uma garota forte no parque carregando um violino antigo. E quando um grupo de homens misteriosos começa a persegui-la, o menino intervém para ajudar, e juntos eles embarcam em uma grande aventura através do tempo e do espaço para proteger o violino e descobrir os segredos por trás dele. Yuta sugere que eles tentem exibir as cópias restantes com a capa para fora para chamar a atenção. E enquanto fazem isso, Shiori casualmente menciona que o filme será retirado dos cinemas depois de amanhã, o que é uma pena, já que Yuta não pode ir naquele dia. Então ela pergunta se ele está livre depois do trabalho hoje à noite, e sugere que eles vão ver a última sessão noturna juntos. E quando Yuta concorda, ela fica um pouco animada demais, e diz que ele provavelmente deveria avisar alguém em casa. Yuta pensa em mandar uma mensagem para os pais, mas Shiori diz que ele deveria mandar uma mensagem para Saki, já que ela é a única que realmente se importaria com ele. Mais tarde naquela noite, no cinema, Shiori pede uma Coca-Cola Diet e pipoca de caramelo. E Yuta ri, chamando a escolha dela de a combinação mais básica de todas, mas ainda assim compra o maior tamanho que eles têm. O filme começa com um menino fugindo com uma sacola de compras, e ele encontra uma garota que lhe pede para carregar seu violino, dizendo que ele deve ser protegido de homens maus, mesmo que custe a vida dela. Enquanto viajam juntos, o menino a ajuda a escapar do perigo, mas as coisas mudam quando ela de repente fica doente.
Embora o menino não possa mudar o destino dela, ele a encoraja a continuar em frente, porque ela ainda tem tempo para chegar ao lugar especial que sempre quis ver. Motivada pelo apoio dele, a garota se levanta e eles continuam sua jornada juntos até o fim. Depois que o filme termina, Yuta acompanha Shiori até em casa, e para agradecê-lo por ter ido, ela compra uma bebida para ele na máquina de venda automática. Enquanto estão ali, ela de repente fica séria e diz que tem algo importante para lhe contar. Do nada, ela solta que só tem 6 meses de vida, claramente imitando o drama do filme. Quando Yuta entra na brincadeira como se fosse o menino do filme, ela se deixa levar pelo momento por um tempo, até que os ruídos da máquina de venda automática a tiram do transe, fazendo a se encolher de vergonha. Os dois então continuam caminhando em direção à casa de Shiori, e Yuta não tem ideia do que Shiori está sentindo. Ao se despedirem, Yuta agradece novamente pela playlist que ela lhe deu, e ela sorri enquanto diz para ele mandar seus cumprimentos a Saki. Naquela noite, Shiori se imagina como a garota do violino e Yuta ao seu lado como o menino que aprende a tocar violão só pra ela. E nessa pequena fantasia, eles conseguem viver uma vida tranquila e feliz juntos. No dia seguinte, Saki acorda e pergunta a Yuta se ele a cobriu com um cobertor enquanto ela dormia. Yuta diz que foi ele e que não queria que ela ficasse doente antes da recuperação. Ela então pergunta sobre o filme que ele foi ver na noite anterior, e Yuta diz que se chamava Uma Fenda no Cavaleiro Azul. Quando Saki pergunta se Yuta está saindo secretamente com Shiori, ele quase engasga com a comida, surpreso com a pergunta. Ele rapidamente explica que eles são apenas colegas de trabalho que gostam de conversar sobre livros. Saki então diz que ela também deveria ler mais, e Yuta responde que isso lhe daria mais uma pessoa para compartilhar seus pensamentos. Mais tarde no trabalho, Yuta encontra Shiori, e eles começam a reabastecer as prateleiras. De repente, uma cliente entra e Shiori reconhece animadamente que é Saki. Enquanto Yuta se aproxima, Saki pede a ele para ajudá-la a encontrar um guia de estudo e o romance do filme que Yuta viu ontem. Depois que Yuta ajuda Saki a encontrar os livros de que precisa, ela o elogia pelo avental. Ela então vai até o balcão onde paga pelos livros e conversa um pouco com Shiori antes de ir para casa. Enquanto fazem uma pausa no trabalho, Shiori insinua que Saki pode estar apaixonada por Yuta, mas ele ignora dizendo que ela é apenas sua irmã. Na manhã seguinte, Yuta está perdido em pensamentos quando Maru percebe e menciona suas interações com Maya. Yuta rapidamente insiste que eles não são próximos e que ele só falou com ela para perguntar sobre estudos. Maru, no entanto, o provoca, brincando que ele tem uma queda por ela, e oferece seus conselhos de relacionamento. Ao sair, ele encontra Maya novamente, e quando Saki chega, Maya sugere que eles voltem para casa juntos. Enquanto caminham, Saki explica que Maya está ajudando a estudar, por isso ela está com eles. Assim que chegam em casa, Maya entra como se fosse a dona do lugar, e Saki pede desculpas antecipadamente por qualquer caos que ela possa causar. Yuta, imperturbável, diz para ela não se preocupar e deseja a ela boa sorte com os estudos. Mais tarde naquele dia, Saki se oferece para fazer o jantar para Yuta, mas ele diz para ela se concentrar nos estudos. Como ele tem um dia de folga, ele planeja cozinhar algo para si mesmo, mas a verdade é que ele não sabe cozinhar nada. Vendo sua dificuldade, Maya intervém e se oferece para ajudar. Eles seguem uma receita do telefone de Yuta, e com a orientação de Maya, eles preparam uma refeição enquanto Saki permanece focada em seus livros. Depois que terminam, Maya brinca sobre Yuta esconder um romance secreto com sua meia-irmã. Yuta ignora, mas Maya permanece desconfiada, especialmente quando percebe que Saki tem usado mais perfume ultimamente. Quando Maya pega Saki observando-os, ela menciona o assunto, mas a conversa termina quando o jantar é servido. A refeição acaba sendo surpreendentemente boa, e enquanto comem, Yuta pergunta a Saki como estão seus estudos. Ela diz a ele que está melhorando, mas Maya sugere que o método de estudo de Saki poderia ser aprimorado. Isso deixa Yuta inquieto, mas Saki o tranquiliza dizendo que suas técnicas estão ajudando, e ela está confiante de que se sairá bem no teste no dia seguinte. Na manhã seguinte, Maru percebe que Yuta parece distraído na aula, mas Yuta ignora. No trabalho, sua exaustão o faz cometer vários erros, o que preocupa Shiori. Yuta não tem energia para se explicar, então ele vai para casa mais cedo. Quando chega, encontra a porta do quarto de Saki aberta. De repente, começa a chover muito, e Yuta corre para fora para pegar as roupas molhadas penduradas na varanda. Ele as coloca na secadora e assiste ao noticiário, que informa que uma tempestade atingiu a cidade, causando atrasos na maioria das estações de trem. Sentindo-se ansioso, Yuta manda uma mensagem para Saki, mas ela não responde. Preocupado, Yuta pega um guarda-chuva e sai para procurá-la. Ele encontra Saki no elevador, que pergunta para onde ele está indo. Yuta admite que estava preocupado com ela, pensando que algo deu errado com o teste dela, e que ela poderia estar chorando em algum lugar. Saki pede desculpas por fazê-lo se preocupar, e então revela que seu teste correu bem. Ela tirou 94 de 100, apenas um pouco abaixo dos 96 que Yuta tirou. Ela explicou que foi fazer compras para poder preparar o jantar para ele, para agradecê-lo por ajudá-la a passar. Yuta minimiza, mas Saki insiste que a ajuda dele fez uma grande diferença.
Ele não só a ajudou a estudar, mas também a apresentou à música e até preparou o jantar para ela na noite anterior. Ela diz que acredita em dar mais do que recebe, então essa noite ela vai preparar uma refeição incrível para ele. Enquanto caminham para casa, Yuta pergunta por que ela não respondeu a mensagem dele. Saki admite timidamente que seu telefone descarregou enquanto ouvia a música que ele enviou. No dia seguinte, Maru percebe que Yuta parece muito mais feliz e adivinha que o que quer que o estivesse incomodando foi resolvido. No trabalho, Yuta percebe uma garota loira entrando na sala dos funcionários e pergunta ao chefe quem ela é. Seu chefe casualmente diz que o nome dela é Saki, e ela está lá para uma entrevista de emprego. Em seu diário, Saki falava sobre como ela tinha dificuldade em entender a literatura inglesa e a maneira como as pessoas se expressavam não fazia sentido para sua mente confusa. Isso a fazia se sentir deslocada, mas Yuta era muito bom em explicar as coisas, então ela estava esperançosa em relação ao seu exame. Depois que ele lhe deu aquela playlist de música do Justin Bieber, ela percebeu que ele se esforçou para conseguir aquilo para ela e decidiu agradecê-lo. À noite, ela explicou como sua cabeça se enchia de pensamentos irritantes toda vez que tentava dormir, então ela decidiu escrever sobre eles em seu diário. Quando Saki descobriu pelos pais que Yuta tinha ido ver um filme com Shiori, isso deixou uma sensação estranha em seu peito. Não porque ele fez algo errado, mas porque ele nunca mencionou isso a ela. Ela sabia que sempre agia como se não se importasse minimamente com a vida dele. Então talvez por isso ele tenha guardado pra si. Ainda assim, algo a deixou inquieta, embora ela não conseguisse explicar bem o porquê. Exceto que ciúmes era a única palavra próxima o suficiente para descrever isso. Ela se sentiu culpada por se sentir assim, então começou a estudar na sala de estar para poder dar um carinho a Yuta quando ele voltasse. Mas no final, ela não conseguiu ficar acordada. No dia seguinte, ela se viu coberta por um cobertor, e depois de perceber que foi ele quem a cobriu, ela se acalmou um pouco. Mais tarde naquele dia, ela visitou deliberadamente o local de trabalho de Yuta para poder ver Shiori pessoalmente, a pessoa com quem Yuta é tão próximo. Saki rapidamente percebeu que Shiori não só tinha curvas, mas também era bastante carismática, o que é o tipo ideal para Yuta. Enquanto imaginava os dois juntos em sua mente, ela viu o cartaz de contratação de meio período na livraria, e no caminho de volta, ela contemplou trabalhar lá. Ela se perguntou se Yuta ficaria incomodado com ela trabalhando lá. Mas como ela tinha o teste no dia seguinte, ela decidiu dormir cedo. No dia seguinte, ela passou no teste, mas já sabia que seria fácil, e tudo graças a Yuta e Maya. Agora ela estava livre para fazer o que quisesse durante as férias de verão, então ela decidiu fazer a entrevista para a vaga na livraria. Ela queria praticar para a entrevista em casa, mas achou que seria estranho com Yuta por perto, então ela foi sem nenhuma prática. No caminho de volta, ela se perguntou como Yuta se sentiria sobre isso, mas antes que pudesse pensar mais, ela o encontrou no elevador. Quando ele perguntou onde ela tinha estado, Saki disse que foi comprar mantimentos, escondendo propositalmente o fato de que ela foi contratada no local de trabalho dele. Saki imaginou que se ela preparasse uma boa refeição para Yuta, talvez ele a perdoasse, e se não, ele teria que lidar com isso. Ela até inventou uma desculpa esfarrapada sobre a bateria do telefone ter acabado, e toda vez que mentia, plantava outra pequena dúvida em sua cabeça, que lentamente começava a crescer. Não era como se ela gostasse de ser desonesta, porque a culpa a mantinha acordada à noite, a ponto de começar a temer qualquer emoção forte que sentia por Yuta. Havia uma palavra que descrevia perfeitamente como ela se sentia, mas ela não tinha certeza se tinha coragem de escrevê-la em seu diário ainda. A entrevista de emprego correu bem, o que deveria ter sido um alívio, mas agora ela estava nervosa em ver Yuta novamente, preocupada que isso tornaria tudo estranho. Ainda assim, parte dela estava feliz por não ter que mentir mais. Respirando fundo, Saki percebeu que seus pensamentos eram basicamente sem sentido, e talvez fosse hora de parar de deixar Yuta decidir como ela vivia. Ninguém mais leria seu diário de qualquer maneira, então ela escreveu tudo como um aviso para seu futuro eu, e o enfiou fundo na gaveta, prometendo nunca mais abri-lo. Na manhã seguinte, a família se senta à mesa para o café da manhã, e Taishi não consegue deixar de apontar como Yuta e Saki ainda se chamam pelos sobrenomes, como estranhos. Akiko sugere brincando que Saki deveria tentar chamar Yuta de irmão mais velho, mas ambos imediatamente rejeitam essa ideia porque parece muito estranho para eles. Depois de comer, Yuta diz que estará no trabalho ao meio-dia, mas Taishi o lembra para não se esforçar demais, especialmente porque as férias de verão chegaram. Ele acrescenta que mesmo que Yuta não vá fazer nenhuma viagem, ele deveria pelo menos relaxar e passar um tempo com os amigos. Ele brinca que não tem amigos, ao contrário de Saki, mas ela diz que não tem planos com eles. Mais tarde naquele dia, Saki espreita o quarto de Yuta e o corrige, dizendo que ela não tem um grupo de amigos, é apenas a Maya. E mesmo com ela, não é como se fossem próximos o suficiente para sair durante o recesso. A única razão pela qual Maya sempre vinha era porque ela queria vê-lo pessoalmente. Saki menciona como Maya lhe dá espaço sem tentar forçar uma conexão. E isso faz Yuta perceber que, assim como ele, Saki também prefere sua paz e tranquilidade. Naquela tarde, enquanto Saki trabalha com Yuta e Shiori na loja, ela tem dificuldade em encontrar um certo livro. Shiori a observa atrapalhada e casualmente cutuca Yuta para ir ajudar.
Yuta se aproxima e rapidamente localiza o livro, que estava escondido sob outro lançamento. No caminho para casa, Saki pergunta como ele o encontrou tão rápido e Yuta explica que o livro que ela procurava é antigo, então não deveria ter sido colocado entre os novos lançamentos. Saki fica um pouco impressionada, mas Yuta insiste que Shiori é na verdade mais perspicaz do que ele nessas coisas. Ao passarem por uma boutique, Saki comenta que o outono provavelmente chegou, mas Yuta discorda, dizendo que o calor prova que o verão não acabou. Ela então aponta para manequins usando roupas de outono de manga comprida e percebe que Yuta se veste como um duende, porque moda não é o seu forte. Na manhã seguinte, Yuta vê Taishi suando enquanto tenta consertar o ar-condicionado quebrado. E quando ele pergunta sobre Saki, Akiko diz que ela saiu cedo porque não consegue lidar com o tempo quente. Ela se lembra de como Saki costumava implorar por sorvete a cada 5 minutos quando criança. E embora essas birras tenham terminado quando ela entrou no ensino fundamental, Akiko sente um pouco de falta desses momentos. Mais tarde, Yuta encontra Maru em um café e Maru casualmente menciona o plano da piscina com Maya e Saki, apenas para perceber que Yuta nem foi convidado. Naquela noite, depois do trabalho, Yuta e Saki voltam para casa juntos. Ele a elogia por aprender rapidamente no trabalho. E enquanto caminham, ele cuidadosamente menciona a festa na piscina, perguntando se ela vai. Saki fica atordoada e assume que Maya contou a ele, mas Yuta aponta que ele nem tem o número de Maya. Ela então pergunta se ele quer ir, mas Yuta diz que esses eventos na piscina são apenas lugares onde pessoas infelizes fingem estar se divertindo. Saki admite que também não vai e o tranquiliza dizendo que ele não precisa se forçar. Assim que chegam em casa, ela vai silenciosamente para o quarto e finalmente percebe que estava sentindo algo que não queria admitir: ciúmes. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, Akiko ouve um bebê chorando ao longe. O som a atinge em cheio, transportando-a de volta aos primeiros anos de Saki, com verões pegajosos, pedidos de sorvete e birras por qualquer coisa. Ela se lembra de como era fácil distrair Saki com comida, principalmente quando prometia ensopado de carne no jantar. De volta em casa, Tashi finalmente conserta o ar-condicionado, e Akiko fica aliviada que Saki possa ficar e estudar sem derreter. Naquela tarde, Yuta pergunta a Akiko se Saki gostaria de ser surpreendida com um plano, mas Akiko diz que Saki gosta de ter controle, e ser deixada de fora do planejamento provavelmente a deixaria mal-humorada. Akiko brinca e pergunta se Yuta planeja convidá-la para um encontro, mas ele fica vermelho e murmura que ela é apenas sua irmã. Ele acaba admitindo que está um pouco preocupado com ela, pois ela trabalha sem parar, como se estivesse correndo contra um relógio invisível. Akiko começa a se perguntar se ela é a razão de Saki ter se tornado assim por estar ocupada demais para dar-lhe tempo suficiente quando pequena. O arrependimento a invade, e ela pede a Yuta que a ajude a lembrar a filha, de vez em quando, que ela tem permissão para respirar. Yuta hesita com medo de que Saki pense que ele está se intrometendo, mas Akiko diz que se der errado, ela lhe contará o que mais conforta Saki. Mais tarde, Yuta tenta tocar no assunto da piscina novamente e bate na porta de Saki, mas ela já decidiu que não vai. Quando ele pede o número de Maya, esperando mudar o rumo da conversa, Saki diz que não pode dar sem a permissão dela. Na escola preparatória, Yuta é abordado por uma garota que lhe entrega algo que ele deixou cair. Ao sair, ele esbarra em Shiori e os dois seguem juntos. Quando ele pergunta sobre a pessoa com quem ela estava falando, Shiori explica que era sua professora da faculdade, alguém com quem ela sempre acaba batendo de frente. Mas ela ignora, dizendo que provocar Yuta lhe dá combustível emocional suficiente para superar qualquer coisa. Ela se aproxima, claramente gostando do desconforto que lhe causa. Do nada, Saki aparece e vê a cena, fazendo-a pensar que eles estão se pegando pelas costas dela. O trabalho no dia seguinte parece normal na superfície, mas há uma energia estranha entre Saki e Yuta, como se ambos estivessem tentando agir como se nada tivesse mudado. Após o turno, ela lhe envia uma mensagem dizendo que vai fazer compras e que ele pode ir para casa sem ela. Caminhando sozinho, Yuta começa a pensar em como o relacionamento deles ficou complicado ultimamente e se pergunta se é assim que a distância emocional se manifesta. Em casa, ele vasculha a geladeira e encontra arroz frito que sobrou. Enquanto ele o prepara, Saki entra e o instrui secamente a reaquecê-lo sem a tampa. Enquanto faz café, Yuta casualmente retoma o assunto da piscina, perguntando novamente se pode conseguir o número de Maya. Dessa vez, Saki entrega o número sem reclamar. É então que Yuta revela a verdadeira razão de ter insistido tanto. Ele queria que Saki fosse também. Akiko havia mencionado o quanto ela amava nadar, e Yuta pensou que talvez um pouco de ciúme a tirasse de sua toca. Mas embora Saki goste de estar perto de Maya, ela ainda não quer ir porque não tem tempo. Yuta rebate dizendo que ela está se arrastando para o chão, fingindo que consegue lidar com tudo, mas ele vê através disso. Ele sabe que ela quer provar seu valor, mas também sabe que esse caminho termina em esgotamento. Saki não diz nada, apenas lhe dá o número e desaparece em seu quarto, pois está sobrecarregada demais para discutir. Sozinha, ela se encolhe na cadeira, desmoronando silenciosamente sob o peso de suas próprias expectativas. Ela só adormece quando o sol já está quase nascendo e acorda bem depois da hora do café. Ao sair cambaleando do quarto, Yuta pergunta casualmente se ela descansou.
Ela admite que só conseguiu dormir por volta das 6 da manhã. Quando percebe que não preparou o café da manhã para ninguém, ela começa a entrar em pânico e tenta correr para a cozinha, mas Yuta a manda parar e ouvi-lo. Ele a lembra do dia em que ela se mudou pela primeira vez e de como queria que eles se dessem bem. Se isso ainda é verdade, então ela precisa desacelerar. Ela tenta protestar, insistindo que está bem, mas Yuta não cede. Pela primeira vez, ela o deixa assumir o controle. Ele pergunta o que ela quer comer e ela timidamente diz que gosta de torrada grelhada. Ele complementa com uma oferta de leite quente, alegando que a ajudará a dormir melhor. Enquanto ele prepara tudo, Saki apenas observa, com o rosto em branco de surpresa, enquanto Yuta mastiga casualmente. Ela finalmente dá uma mordida na torrada e bebe o leite. Lentamente, a tensão em seus ombros se desfaz. Sentindo-se mais ela mesma, ela sugere suavemente que poderiam ir à piscina juntos. Yuta parece aliviado, mas quando ela se lembra que eles têm trabalho naquele dia, Yuta diz que podem trocar de turno com outra pessoa. O sorriso que se espalha pelo rosto de Saki é pequeno, mas é real. No caminho para a livraria, Saki pede desculpas por ter sido tão fria no dia anterior. Ela diz que quer ser mais honesta daqui pra frente, mas exige o mesmo em troca. Ela pergunta diretamente se ele está namorando Shiori, mas Yuta diz que não, o que a surpreende um pouco. Ela começa a listar as qualidades de Shiori antes de se conter, percebendo que talvez estivesse forçando-o a gostar dela sem querer. Enquanto continuam andando, Yuta percebe que arrastou sua bicicleta o tempo todo, mesmo sem usá-la uma única vez. Eles já foram longe demais para voltar, e ele suspira em derrota, arrancando uma gargalhada de Saki, como ela. Mais tarde, no caminho para casa, Yuta conversa com alguns amigos, mas parte de sua mente divaga. Saki se infiltrou antes que ele pudesse impedir, e mesmo sabendo que deveriam ser irmãos, isso não o ajudou a se livrar dela, então, inesperadamente, Saki também o agradece. Ela diz que sempre gostou de piscinas, e hoje foi a hora certa. Embora Yuta esteja atordoado, essa única frase o traz de volta à realidade, enquanto ela se esforça tanto para vê-lo como família. Depois de trancar a bicicleta, ele respira fundo e tenta se recompor. Ela quer vê-lo apenas como seu irmão para desempenhar o papel que a vida lhe deu. Na manhã seguinte, descobre que seus pais tiraram o dia de folga para passar um tempo juntos. Saki menciona que ela e Yuta também estão de folga, então a família toda pode ficar em casa pela primeira vez. Vendo a mãe genuinamente feliz, Saki decide trancar seu diário e joga a chave no canal porque não quer que seus sentimentos arruinem a família feliz que construíram. Yuta acorda tarde, irritado por ter perdido a escola preparatória, mas Tashi diz que o deixou dormir de propósito porque queria que ele tivesse um descanso de verdade. Mais tarde, Akiko agradece a Yuta por levar Saki à piscina e diz o quanto é grata por sua filha ter alguém cuidando dela. Assim como ela mostra a coisa favorita de Saki no telefone, caso Yuta a encontre um dia. Ela não pode negar o quanto quer ser pegada por ele, mas pode tentar viver como sua irmã, não como uma garota que se apaixonou por ele. No dia seguinte, Maya anuncia sua ideia de organizar algo, e Saki pega o telefone para ver uma mensagem de Akiko, enquanto alguns alunos, incluindo um rapaz chamado Shinjo, sugerem ir ao karaokê. Caminhando sozinha para casa, Saki começa a pensar em seu relacionamento com Yuta. Ela reflete sobre como as coisas têm estado entre eles ultimamente. Ela percebe que seus pensamentos em relação a Yuta estão começando a mudar. Ao chegar em casa, encontra Akiko se preparando para o turno, Yuta na escola, e Saki explica que não mudou muito, já que estão em classes diferentes. Akiko diz que trabalha. Nesse momento, Yuta chega e Akiko atualiza sobre a situação. Ela entende que eles mantiveram a situação familiar em segredo na escola, então sugere fazer as reuniões em dias diferentes. Mas Yuta, vendo o quanto ela trabalha, diz que não há necessidade de fazê-la ir. Akiko havia dito a Saki que Yuta ainda não a aceitava como mãe, o que partiu seu coração silenciosamente. Por isso, essa reunião de pais e mestres significa mais para ela do que para qualquer um deles. Mais tarde naquela noite, Saki volta do trabalho e encontra o jantar já feito por Yuta. Eles comem em silêncio por um tempo antes de finalmente discutirem as reuniões de pais e mestres. Yuta diz que, embora inicialmente hesitasse em deixar os outros saberem que ele é parente de uma psicopata como ela, ele não se sente mais assim. Saki concorda, mencionando que manter as coisas escondidas por mais tempo poderia causar mais mal do que bem, especialmente aos pais deles. Ambos decidem que Akiko deve comparecer às duas reuniões e que eles farão isso juntos. Enquanto arrumam as coisas, eles conversam sobre pequenas coisas, incluindo escola, trabalho e memórias das últimas semanas. Embora nenhum deles diga em voz alta, este momento tranquilo e cotidiano os faz sentir um pouco mais como uma família. Pela primeira vez, ambos sentem a barreira estranha entre eles começando a desaparecer lentamente. Na manhã seguinte, Tashi pergunta a Yuta se ele está realmente bem com Akiko comparecendo à reunião de pais e mestres, e Yuta lhe diz que ele e Saki chegaram a essa decisão juntos. Tashi explica que Akiko só quer que eles se tornem uma família de verdade, e este gesto pode aproximá-la desse sonho. Enquanto isso, Saki acorda e pede desculpas por não ter feito o café da manhã, mas Tashi lhe diz para se juntar a eles.
Ela então mostra a Yuta uma mensagem de Akiko dizendo o quanto está feliz com a decisão deles. Enquanto Yuta sai para a escola preparatória, ele começa a se perguntar se é realmente possível para Akiko assumir esse papel materno em sua vida. Mais tarde, ele se abre com Maru e lhe diz que ele e Saki são meio-irmãos. Maru rapidamente pede desculpas por ter presumido coisas sobre Saki e por ter provocado Yuta antes. Ele admite que pensou que eles estavam se pegando em segredo, mas agora vê que eles estão muito bem como irmãos. Enquanto isso, na escola, Maya e seu grupo estão conversando quando Shinjo sugere a ideia de irem jogar boliche no final do mês. Saki diz que precisa estudar, então Shinjo sugere fazer uma sessão de estudo em grupo. Maya intervém, dizendo que a casa dela está sempre vazia nos fins de semana, então eles deveriam ir pra lá. Naquela tarde, Yuta passa pelo seu armário e vê Maya e suas amigas conversando com Saki. Vê-la interagir com os outros lhe dá uma sensação de alívio maior, quase como se ele estivesse orgulhoso dela por se abrir. Mais tarde no trabalho, Shiori percebe que ele está mais quieto que o normal. Ela comenta como ele e Saki não têm trabalhado nos mesmos turnos ultimamente, e então pergunta, em tom de brincadeira, se ele está sentindo falta de sua não-namorada. Yuta ignora, dizendo que é apenas o irmão dela e que seu humor não tem nada a ver com ela. À sua maneira peculiar, Shiori tenta animá-lo, convidando-o para o evento de campus aberto de sua faculdade só para garotas, esperando que ele se anime se conseguir uma carona em seu Monster Truck. Mais tarde, em serviço, Yuta ajuda uma garota que parece vagamente familiar. Ela se apresenta como Carro e o lembra que se conheceram na escola preparatória. Yuta lhe diz que agora só vai lá nos fins de semana, e ela o agradece pela ajuda antes de sair, dizendo que não quer atrapalhar. Naquela noite, Tashi sorve alegremente a sopa de miso que Saki fez e diz que Yuta provavelmente também adoraria. Enquanto isso, Saki, recém-saída do banho, senta-se na cama com o cabelo ainda úmido, pensando no dia que passaram na piscina. Conforme a noite avança, Saki começa a ficar ansiosa quando Yuta não volta para casa. Ainda assim, ela embala o jantar e o deixa para ele com um bilhete antes de ir silenciosamente para o quarto. Ela sabe que a maneira mais inteligente de colocar distância entre eles seria parar de fazer essas pequenas coisas, como preparar o jantar para ele. Mas para ela, isso parece cortá-lo completamente de sua vida, e ela não está pronta para isso. No dia da reunião de pais e mestres, a família se reúne para o café da manhã, e Akiko dá uma última olhada em sua agenda para ter certeza de que tudo se encaixa perfeitamente. Como as duas reuniões são com apenas 20 minutos de diferença, ela sabe que será um dia agitado com quase nenhum descanso, especialmente porque terá que estar de pé às 14 depois de um turno tarde no bar. Ninguém mais estará em casa por volta dessa hora, então Tashi promete ligar e acordá-la. Mais tarde, enquanto Yuta espera do lado de fora da biblioteca pela sua vez, Maya se aproxima e casualmente lhe diz que Saki foi para casa por um tempo. Aparentemente ela havia esquecido algo e decidiu passar pela casa, e enquanto estava lá, pensou que poderia muito bem acordar Akiko ela mesma. Enquanto esperam, Maya de repente pergunta a Yuta se ele secretamente curte fotos dos pés de Saki. Ele rapidamente ignora, lembrando-a de que são irmãos. Mas Maya aponta que, há apenas alguns meses, eles eram completos estranhos, então não seria tão estranho se ele quisesse pegá-la. Ainda assim, Yuta mantém sua palavra, insistindo que agora são apenas família. Maya ri e pergunta se tudo bem se ela banqueia a casamenteira e arrumar Saki para outra pessoa. Ela insinua que alguém já tem uma queda por ela, e Yuta simplesmente diz que ela não precisa pedir permissão a ele. Logo depois, Akiko se junta a Yuta do lado de fora da sala para a reunião dele. No caminho, ela pergunta casualmente se Yuta já havia conhecido Saki antes de se tornarem irmãos. Ele diz que não se lembra muito bem. Ele a leva para a sala certa e a encoraja a dar o seu melhor. Durante a reunião, a professora de Yuta o elogia por seus esforços acadêmicos, dizendo que ele está no caminho certo para entrar em algumas das melhores universidades de Tóquio. A professora elogia Akiko por criar um rapaz tão responsável, e antes que ela possa corrigir o mal-entendido, Yuta se manifesta e diz que é genuinamente grato a Akiko por tudo. Essa única frase a sobrecarrega de emoção porque significa que Yuta finalmente a aceitou como mãe. Quando Saki entra e vê Akiko chorando e abraçando Yuta, ela instantaneamente entende o que deve ter acontecido. Depois, é a vez de Saki, e sua professora admite que inicialmente pensou que Saki era uma daquelas garotas que se esforçavam demais para se destacar. Mas depois de conhecê-la, ela vê Saki apenas como alguém que gosta de parecer fofa e tem um coração bondoso. Quando perguntada sobre seus planos para a faculdade, Saki simplesmente diz que quer escolher um lugar acessível, mas que tenha um bom retorno futuro. A professora recomenda a faculdade feminina Tsukinomiya, e embora seja de alto nível, ela acredita que Saki pode entrar se se esforçar. Embora insegura de si, Saki concorda em visitar o campus aberto e dar uma chance. No caminho para casa, Akiko pergunta o que ela planeja fazer em seguida, e Saki diz que visitará a faculdade no dia seguinte. Akiko se ilumina de entusiasmo enquanto caminham juntas, ansiosa pelo que virá. No dia seguinte, Saki chega na faculdade e encontra Shiori, que fica emocionada ao vê-la. Como a aula experimental ainda não começou, Shiori sugere que elas passeiem pelo campus. É então que a professora Kudo aparece e Shiori revela que é ela quem dará a aula de hoje.
Ao ver o rosto nervoso de Saki, Kudo a arrasta para o escritório para perguntar por que ela tem confusão estampada na testa. Lá dentro, Kudo não perde tempo e vai direto ao ponto. Ela diz a Saki que já sabe por Shiori que Saki pode ter sentimentos por Yuta, e aos olhos da sociedade isso é um grande não ético. Ela pressiona Saki para confessar o que realmente está sentindo, mas Saki hesita porque está insegura de suas emoções. Enquanto isso, na escola preparatória, Yuta esbarra em Karou novamente, e eles caminham juntos depois. Como ambos estão com fome, eles vão a uma loja de conveniência para pegar algo para comer. De volta ao escritório, Saki se abre sobre os últimos 3 meses, mas Kudo parece não conseguir entender a garota à sua frente. Ela vê alguém obcecada por aparências, mas que almeja uma faculdade de alto nível. Saki explica que não é academicamente inclinada, mas entrar em uma boa faculdade significa um bom emprego, e um bom emprego significa a liberdade de viver a vida do seu jeito. Kudo percebe que Saki está constantemente em guerra consigo mesma, dividida entre como quer ser vista e quem realmente é. Ela vê Saki como o tipo de garota que dá mais amor do que recebe, e é exatamente por isso que ela precisa ter cuidado. Ao mesmo tempo, Karou brinca que inicialmente pensou que Yuta estava flertando com ela e quase o dispensou, mas ele se mostrou tão chato que ela se divertiria mais vendo a tinta secar. Ela compartilha um pouco sobre si, dizendo que frequenta a escola noturna e gosta de ir ao fliperama, o que leva as pessoas a pensarem que ela é uma garota de programa do Twitch. Mas Yuta não parece abalado, e ela percebe que ele é o tipo de cara que fica quieto até conhecer alguém bem o suficiente para falar. De volta ao escritório de Kudo, a professora gentilmente diz a Saki que é fácil se apaixonar pela primeira pessoa que te enxerga de verdade, especialmente quando você raramente é compreendida. Ela encoraja Saki a conhecer mais pessoas e a expandir um pouco seu mundo, porque se ela ainda sentir o mesmo por Yuta depois disso, então seus sentimentos podem ser realmente verdadeiros. De qualquer forma, é uma jornada que vale a pena. Elas saem do escritório juntas e assistem à palestra de ética, e Kudo ela apresenta com seu estilo direto e sem rodeios. Mais tarde, Karou pergunta a Yuta se eles podem sair novamente, e ele lhe diz que estará na sala de estudos amanhã. Ela sugere almoçar e Yuta concorda e espera que ela o deixe entrar em sua câmara secreta. Enquanto caminham, ele se pergunta por que ela não pegou um bolinho de arroz antes, e Karou encolhe os ombros, dizendo que odeia como a alga gruda nos dentes. Naquela noite, Saki conta a Yuta como conheceu Shiori e teve uma conversa estranha com uma professora rigorosa, mas perspicaz. Embora o debate a tenha cansado, ela admite que até gostou um pouco. Quando Yuta pergunta se ela vai voltar amanhã, ela diz que talvez apenas para aprender mais sobre si mesma. Então ela inverte a pergunta, e Yuta diz que vai almoçar com uma garota da escola preparatória. Em vez de ficar chateada, Saki realmente sorri, feliz por ele finalmente estar se dando bem com alguém. Ambos reconhecem silenciosamente que a vida está mudando, e embora tenham começado como estranhos confusos por seus sentimentos, estão lentamente se tornando irmãos mais maduros que realmente se importam um com o outro. Alguns dias depois, Saki participa de uma sessão de estudo em grupo com suas amigas. Enquanto trabalham juntas nos problemas, algo se encaixa em sua mente. Ela percebe que, em vez de memorizar as respostas certas, o que realmente importa é aprender a descobri-las. Ela começa a ver que as perguntas dos livros didáticos não tornam alguém melhor em uma matéria a menos que se entenda a lógica por trás delas. E nesses momentos, tudo bem confiar nos outros. Isso a lembra de algo que aprendeu com Yuta, aceitar suas fraquezas, pedir ajuda quando precisar e retribuir essa gentileza quando puder. As pessoas não conseguem ler mentes, ela pensa. Então, se você não fala, está sendo injusto com todos os envolvidos. Ainda assim, ela é culpada de fazer exatamente a mesma coisa. Há algo importante que ela está escondendo de alguém que merece ouvir a verdade. Mais tarde, ela sai com Shinjo para pegar alguns lanches em uma loja local. No caminho, eles conversam sobre a irmãzinha dele, e a conversa casual revela um lado gentil dele, que ela não tinha visto antes. Enquanto isso, do outro lado da rua, Yuta está sentado em um restaurante com Karou. Ele olha pela janela, apenas para avistar Saki e Shinjo caminhando juntos, e a surpresa em seu rosto é óbvia. Karou percebe a reação dele e lhe diz que ele teve exatamente o mesmo olhar ontem, como se estivesse fugindo de algo bem lá no fundo. Ela percebe que Yuta não foi à escola preparatória para flertar, ou mesmo para estudar, mas para escapar de algo muito mais pessoal. Enquanto pedem a sobremesa, ela pergunta se o que ele está fugindo tem algo a ver com o amor. Quando Yuta se abre, ele diz que se apaixonou por alguém por quem nunca deveria ter tido sentimentos, e se agisse sobre isso, só pioraria as coisas para todos. Vendo o quão dividido ele está, Karou gentilmente sugere que eles saiam um pouco depois da escola preparatória. De volta perto da loja, Shinjo de repente se declara para Saki, admitindo que gosta dela. Saki fica surpresa, mas tenta lidar com isso com gentileza. Ela, com delicadeza, diz a ele que não consegue vê-lo como nada além de um amigo, o que claramente parte o coração dele. Mesmo assim, Shinjo sorri por entre a decepção e promete não incomodá-la mais. Depois que ele se afasta, Saki fica sozinha, lembrando-se do conselho de Kudo sobre se conectar com mais pessoas para se entender melhor.
Ela rapidamente manda uma mensagem para Yuta, avisando que chegará tarde em casa hoje à noite. Mais tarde, naquela mesma noite, Yuta se vê ao lado de Kaho, observando as luzes da cidade de um ponto de vista bem alto. Kaho olha para as ruas lá embaixo e comenta que a maioria das pessoas não passa de macaco sem cérebro, e por muito tempo, ela foi uma delas. Ela admite que Yuta a frustra porque ele é um daqueles que parecem calmos e completamente desapegados de tudo. Mas por baixo de tudo isso, ela vê claramente que Yuta não cresceu com uma mulher em quem pudesse se apoiar, então ele se treinou para se manter neutro, para observar tudo de longe. Ela acredita que é uma habilidade, mas também um fardo que ele foi forçado a carregar. Quando ele pergunta se ela passou por algo parecido, Kaho se abre sobre o seu passado. Ela perdeu os dois pais num trágico acidente durante o ensino fundamental, e como as famílias deles nunca aprovaram o casamento, as pessoas fofocaram e zombaram deles até mesmo no funeral. Em vez de desabar em luto, Kaho diz que não sentiu nada além de uma resignação silenciosa. Sua tia acabou a acolhendo, não querendo deixá-la enfrentar o mundo completamente sozinha. Ela disse a Kaho que não precisava mais fingir e que estava tudo bem em admitir que estava com raiva e sofrendo. A bondade de sua tia lentamente ajudou Kaho a lidar com suas emoções. Ela agora vê a mesma dor enterrada bem fundo dentro de Yuta e o incita a enfrentá-la antes que o consuma por completo. Yuta não diz nada, mas as palavras claramente o atingem em cheio. Na manhã seguinte, Yuta e Saki estão tomando café da manhã juntos, quando ele casualmente menciona que a viu andando com Shinjo no dia anterior. Ela fica surpresa, mas pergunta por que ele chegou tão tarde em casa. Assumindo que fosse Shiori, ela é pega de surpresa quando Yuta diz que estava com um novo amigo, alguém que o ajudou a entender melhor seus sentimentos. E então, do nada, ele admite que tem sentimentos por ela. A princípio, Saki pensa que ele está brincando, mas ela rapidamente percebe que ele nunca faria algo assim se não fosse verdade. Tentando entender, ela sugere que talvez seja só porque ele não cresceu com garotas. E bem, é natural se apegar emocionalmente a alguém que ele vê todos os dias. Ela tenta ignorar, dizendo que talvez ele só se importe com ela como uma irmã, mas ela está claramente sobrecarregada e se retira para o quarto sem dizer muito mais. Yuta, incapaz de carregar o peso da confissão sozinho, se aproxima da porta dela e bate. Após uma pausa, Saki abre a porta e o puxa para dentro. Ela o abraça forte e diz que está tudo bem com o que ele disse. Ela o agradece por ter sido corajoso o suficiente para dizer em voz alta, porque sabe o quão difícil deve ter sido carregar tudo sozinho, especialmente porque ela estava passando pela mesma coisa. Ela admite que também está confusa sobre os próprios sentimentos. Talvez ele ainda não entenda completamente o que sente, ou talvez sim, mas, seja qual for a verdade, ela sente o mesmo tipo de confusão emocional. Se abraçar um ao outro lhe dá conforto, então ela quer estar lá para ele, assim como ela quer que ele esteja lá quando ela precisar de apoio. Eles concordam que não podem deixar isso afetar a família. Ambos sabem que os pais construíram algo frágil e bom e não querem trazer o caos para isso. Então eles decidem manter esses sentimentos em segredo e agir como irmãos normais na frente de todo mundo. Eles até admitem que sentem ciúmes quando se veem com outras pessoas, mas Saki aponta que esse tipo de ciúme também pode acontecer entre irmãos muito próximos. Saki finalmente desaba e começa a chorar, incapaz de segurar as emoções por mais tempo. Yuta senta ao lado dela, pega a mão dela e diz que está tudo bem, e que não importa o quão confuso esteja agora, porque eles não estão sozinhos. Sentados ali em silêncio, de mãos dadas, uma coisa fica clara para os dois. Eles podem estar confusos, mas ainda são uma família, e isso é algo que vale a pena proteger. É tudo por este vídeo. Se você chegou até o final, prove digitando Help Me Step Bro Unstuck. Deixe um like e comente qual anime você quer que a gente cubra em seguida. Obrigado por assistir.